Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tatiele, você está no canal Refúgio da Mente. Hoje vamos fazer mais um Colore e Fala, e o tema de hoje é como eu lido com a minha ansiedade. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu comecei esse canal, eu pensei em como eu poderia registrar as formas que eu uso para me acalmar. Há uns 11 anos, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Na época, eu tinha uns 26 anos. Eu estava com a pressão arterial descontrolada, engordando demais, pois eu descontava tudo na comida, com o desenvolvimento de sintomas da síndrome do ovário policístico e trabalhando bastante. Eu sou professora de escola pública. Na época eu era convocada, hoje eu sou concursada. Eu lembro que na época eu fiz diversos exames do coração, pois a pressão estava sempre desregulada. Até que um médico me pediu para procurar um psicólogo ou psiquiatra, pois meus exames não acusavam nada. E que a causa provável era, então, um transtorno de ansiedade, que estava fazendo desregular a minha pressão. Então, eu fui em 2 psicólogos. Em um eu fui, mas eu não gostei muito dele, não. Não nos demos bem. Psicólogo é igual um namorado, gente. A gente tem que se dar bem. Se não alinhar as expectativas, não rola, né? Então, eu fui em um, não deu muito certo. Aí eu fui em uma maravilhosa, linda, maravilhosa, que eu me dei super bem. Trabalhamos muitas questões juntos na época, né, uns 11 anos atrás, mas me faltou recursos financeiros para continuar. Então, aí eu parei, né, os atendimentos, infelizmente, e hoje ela não clinica mais. Hoje ela parou de clinicar. Bom, a vida da pessoa pobre é isso daí, né? A gente vai ascendendo e é 2 passos para frente e um passo para trás. E é isso daí. Alguns anos depois, passaram-se uns 3, 4 anos, eu tive uma leve depressão. Comecei a perceber que eu estava muito introspectiva, não queria sair, não queria conversar, sempre dava desculpa para não sair de casa, né? E aí eu fui a um psiquiatra, eu tinha um plano de saúde, fui em um psiquiatra na época, e ele constatou que eu estava com depressão leve. Era uma leve depressão, mas que com o tratamento e os cuidados tudo voltaria ao normal. Ainda estava funcional, não precisava afastar nem nada. Então eu fiz tratamento medicamentoso. Não gostava muito de fazer tratamento com medicamento, mas fui fazendo até começar o desmame, né? Eu não mamei. Eu não tomei medicamento por muito tempo, mas foi um tempo suficiente assim para dar uma melhorada. Só que o médico saiu do atendimento no plano de saúde e o outro que entrou eu nem fui atrás. Como eu já estava fazendo o desmame, eu simplesmente achei que estava ok e continuei, né? Eu vou dar um adendo aqui. Então, eu acho, minha opinião, né? Eu moro numa cidade pequena, 120 mil habitantes, 130 mil habitantes, e eu acho que deveriam ter mais profissionais de saúde mental disponíveis na rede pública. Aqui não tem tanto profissional disponível. Então, por exemplo, eu tive muita ansiedade durante a minha gestação e a médica não conseguia me encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo, porque simplesmente na rede pública estava super lotado. Eles só vão te encaminhar se você está assim, em casos como, por exemplo, tentando tirar a própria vida, ou quando você já não consegue mais viver em sociedade. E assim, eu acho que as questões de saúde mental, elas tendem a piorar ao longo dos anos. Então, esse atendimento, ele vai ter que continuar acontecendo. Bom, esse ano, né, o ano de 2025, nós estamos no ano de 2025, eu tinha uma meta, que eu iria fazer exercício físico durante a semana, o máximo que eu conseguisse. Então, eu ia para a academia de segunda a sexta. Treinava, fazia musculação. Aos sábados, eu ia caminhar e treinar corrida de manhãzinha. E domingo, eu fazia yoga. Nossa, é muita coisa, né? Parece, mas eram coisas relaxantes. Me ajudava muito a relaxar e eu não estava tendo tantas crises de ansiedade. Depois das férias do meio do ano, sim, o professor tem recesso no meio do ano, né? Mas não dá nem tempo de descansar a mente, não dá tempo de organizar nada para continuar o segundo round. Depois das férias do meio do ano, eu percebi que eu estava com
alguns probleminhas, né? Tava mais afastada, tava também com muita dor no corpo, muita dor na lombar, muita dor no ciático, e o meu ciático inflamou em setembro. Em setembro, inclusive, eu tinha um programa para saúde mental, de um projeto, chama-se Projeto para Saúde Mental, que era fazer 30 minutos de exercícios pelos 30 dias, durante 30 dias, já que o mês de setembro era o mês de setembro amarelo, voltado aos cuidados da saúde mental. E com 6 dias eu travei. Fui para a UPA, tomei um monte de medicamento, fiquei ruim do ciático, fiquei ruim da lombar, fiquei ruim da coluna, e aí tive que afastar, não podia fazer nada até que melhorasse. O médico falou, não faça nada até que melhore. Nossa, aquilo para mim foi um baque. Porque eu passei praticamente o mês de setembro inteiro, né, sem fazer exercício físico direito, e isso começou a me derrubar psicologicamente. Eu comecei a ficar muito mal, não conseguia mais dormir direito, não tô ainda conseguindo dormir direito. E eu trabalho em escola pública, então a educação pública tá indo de mal a pior. Os alunos estão, a maioria deles são desinteressados, né? A gente não consegue motivar eles e a gente acaba também se desmotivando. Fora a desvalorização do governo, que o governo não se interessa muito em melhorar a educação escolar pública, né? Então, na educação, só adoece quem se importa com a educação. Infelizmente, eu me importo muito com o futuro dos meus rebentos, né? Eu adoro meus alunos e eu me importo muito com eles, principalmente com as pessoas não brancas e as pessoas mais pobres, que são de escola, que a minha escola é uma escola de periferia, então atende pessoas mais pobres. Na verdade, atende de todas as classes sociais, mas tem muita criança que passa por muita dificuldade financeira, né? E muitas meninas que acabam engravidando cedo. Eu queria ver outras realidades para elas. Eu queria que elas vissem, na verdade, outras realidades para elas, que é muito difícil. A gente entra na educação querendo mudar o mundo e não é bem assim que a banda toca, né? Mas vamos lá. O que eu tenho feito, então, para melhorar, né? Além de buscar um psicólogo, mais uma vez, eu tô atrás de um na qual eu me dê bem, né? Mas eu tenho feito, então, enquanto eu não encontro algum onde o valor se encaixe, porque eu perdi algumas aulas no meu cargo de convocado, eu tenho um cargo efetivo e outro de convocado, né? Eu tô voltando a praticar exercício físico. Primeira coisa que eu coloquei, vou voltar a praticar exercício físico, né? Então, eu voltei a caminhar, tô tentando caminhar um dia sim, um dia não. Eu ainda sinto a lombar, ainda sinto o ciático, eu termino a caminhada, principalmente se eu quero dar aquela corridinha de leve, não dá. Mas o exercício físico é muito bom, porque ele libera muitos hormônios de bem-estar. Ele libera o hormônio de bem-estar, então traz essa sensação de bem-estar, né? Descarrega muitos hormônios. Tô tentando fazer yoga em casa umas 3 vezes na semana, mais o yoga de domingo na lagoa, junto com o professor, tá? E ainda pretendo voltar para academia e fazer academia 4 vezes na semana, mas nada de pegar muito peso, é treino de senhorinha. Só para fortalecimento mesmo. Porque o yoga ele já ajuda no fortalecimento. Só que ele também ajuda na mobilidade. Você melhora muito a mobilidade. Minha mobilidade melhorou muito com o yoga. Eu consigo expandir muito mais meus músculos com ele. Maravilhoso, né? Mas eu ainda pretendo voltar para musculação, porque eu gosto da musculação. Gosto do trem repetidinho, gente. E para o sono, o que eu tenho feito? Primeiro, eu estabeleci, tem umas 2 semanas, uma higiene do sono para tentar dormir melhor. Mesmo que eu ainda tenha tido problemas para dormir, tenho dormido mal, mas pelo menos isso tem me ajudado, assim, a dormir um pouquinho melhor. Que é deixar de usar o celular de 1 a 2 horas antes de dormir. Então, se eu vou dormir 9h30, lá para as 7h30, até 8h30 no máximo, eu paro de usar o celular. E outra coisa, meu irmão, esses dias, eu comentando com ele, que estava tendo problema de sono, ele me mandou, então, um vídeo sobre ciclo do sono, que uma psicóloga no Instagram estava falando, que a gente tem, em média, mais ou menos 90 minutos para completar um ciclo de sono, entre o sono leve, o sono profundo e o sono REM. Pesquisa aí na internet o que é cada um, tá? Essa aula eu só vou dar para o 3º ano do ensino médio da escola onde eu dou aula no 3º ano. E aí, a gente tem em média 4, eles duram mais ou menos 90 minutos, e a gente dorme em média 4 a 6 ciclos por noite, tá? Então,
Aí eu pedi pro chat GPT me ajudar no cálculo, né? Porque eu sou mais ou menos em matemática, mas eu também não vou ficar forçando muito. Pedi pro chat GPT me ajudar no cálculo para saber que hora eu deveria dormir para ter que acordar às 5h30 e ter dormido sono com ciclos completos e assim acordar mais bem disposta, porque se você acorda no meio do sono profundo, se o seu relógio desperta no meio do sono profundo, você tende a ter mais sono durante o dia, porque você foi acordado no meio do sono profundo, tá? É até mais difícil de acordar durante ele. Então, você aquela sonolência é porque você não completou o ciclo. Então, eu pedi pro chat calcular que hora mais ou menos eu tenho que dormir para acordar às 5h30, tá? E ter pelo menos mais 6 horas de sono. E segundo, eu estava comentando com uma amiga, né, sobre sono e tudo mais, porque a gente vai ficando velho, a gente vai mudando os assuntos. E agora os assuntos são como dormir melhor, roncos e tudo mais, né? Ronco do parceiro. Eu não tenho mais parceiro, atualmente eu tô solteira. Mas ela estava comentando, né, do ronco do parceiro dela. E aí, ela estava falando que ela tem um ritual noturno para dormir. Né? Isso inclui tomar um banho morno, demorado. Eu coloquei o meu, esse é o meu agora, né? Porque antes eu tomava banho, tipo, dava 6, 7 horas, eu tomava banho, entrava no ar e acabou, né? Só que agora eu deixo para tomar banho um pouquinho mais tarde. Então eu tomo um banho mais longo, demorado, morninho, né? Tento fazer um chazinho para relaxar, um chazinho de camomila com erva doce para relaxar. Faço algumas orações e também tô lendo um pouco antes de dormir. Então, eu tô ocupando essa 1 hora, 2 horas sem uso de celular, sem uso de computador, sem uso do tablet, né? Para isso. Ou escrevendo também. Eu tenho um caderno de escrita terapêutica, né? Quando eu sinto que minha mente está muito acelerada, eu escrevo nele, vou colocando tudo que tem nele. Até porque eu estava lendo um livro e ele falou isso, que a gente tem que deixar para o amanhã, o que a gente não consegue resolver hoje, né? Inclusive é o livro que eu tô lendo agora, que é As Coisas que Você Só Consegue, que você só vê quando desacelera, do monge Zen Raimin Sunim. É um livro muito bom, eu gostei bastante desse livro. Ele foi indicado pela Laura do Terapia e uns buquês de etc. Eu gostei bastante dele, porque ele que veio com essa dica, né, de deixar para o outro dia. Se você não consegue resolver aquilo naquela hora, naquele dia, você não vai resolver, anota e taca para frente. E realmente deu super certo isso, tá? Então, leitura, higiene do sono é o que tá me ajudando a dormir um pouquinho melhor. Agora eu tô vendo técnicas para manter o sono durante a noite, porque às vezes eu acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir. Você conhece alguma técnica aí para me indicar? Né, para manutenção do sono depois da madrugada, porque às vezes eu acordo e também não consigo voltar a dormir. Se você conhece alguma técnica, me indica aqui embaixo, tá? Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, né? Deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva aí no canal se você não for inscrito e até a próxima. Tchau, tchau!